presença de todo mundo aqui hoje no nosso encontro. Mais uma vez a gente tem a honra e o prazer de ter o Dr. Fernando conversando com a gente. E aqui tem, então, para aqueles que não estavam à tarde, não viram, né, tem autorização de uso de imagem, porque a gente está filmando, né, então todos estão cientes que a gente está filmando e que depois o Toquinho vai disponibilizar no canal dele, que é o Plantar em Casa, e a gente vai compartilhar também no nosso canal do YouTube todas as palestras. Então, aí para isso a gente coloca aqui que vocês estão autorizando o uso da imagem de vocês. Esse evento, como a gente já falou, é uma organização da nossa empresa, Eno Conexão, em parceria com o Circuito das Frutas, que é o polo turístico, Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Turismo do Circuito das Frutas, e o polo já vem organizando, né? O polo do Circuito das Frutas tem duas vertentes, que é o grupo de agricultura, que prevê todas as partes das frutas, né? Enfim, toda a parte da agricultura, e depois é ligado ao turismo, que também, que aí toda essa questão das frutas e da região atrai os turistas, então tem as duas vertentes. E a gente tem a coorganização do polo há já uns 3 anos com a gente, e há 2 anos a gente realiza esse evento aqui, no IAC, que é o Instituto Agronômico de Campinas, aqui no Centro de Frutas, que é ligado à Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo. Então, a gente tem esses 2 grandes parceiros no nosso evento, que sem eles a gente não conseguiria fazer com certeza. E aí a gente tem outras empresas que apoiam a gente e que nos patrocinam, que patrocinam esse evento, que é a Amazon Group, a Pix Label e a Terra Verde da John Deere. Então, se também não fossem essas empresas, com certeza a gente não estaria aqui hoje, porque a gente precisa desse apoio. E aí a gente tem os expositores aqui, como eu já comentei com vocês de manhã, mas para aqueles que não estavam, a gente tem a Conatus Ambiental, a Hartbau, a Terra Nutrição Vegetal, a Sava, a JR Marto, De Minas, Fruticultivo, a Lauman e a Renovalec. A gente está com algumas ações deles. Amazon, o Abel está aí hoje, né? Ele trouxe várias barricas, ele trouxe bomba, ele trouxe os insumos enológicos que eles vendem. Então, o Abel está aí, ele está explicando sobre todos esses produtos e dando um suporte aí para vocês. A Pix Label fez 2 ações com a gente esse ano. Eles desenvolveram o álbum de figurinhas que a gente usou no dia da abertura, e eles também desenvolveram uma placa que tem uma amostra dos rótulos deles, que está no final da área social. E aquela placa, a gente gostaria muito que vocês assinassem antes de ir embora, que a gente vai usar aquilo como uma recordação de quem passou por aqui nesse ano. Então, a gente convida todos vocês a irem lá no final e assinarem a placa. A Terra Verde, a gente estava programado para eles fazerem uma demonstração hoje do trator, mas não deu, eles tiveram um imprevisto e tiveram que sair. Amanhã eles vão fazer uma demonstração do trator deles, então no horário do intervalo, para a gente se reunir lá e assistir. A Conatus Ambiental é uma empresa que eles estão oferecendo uma solução para a gente, que é da área das vinícolas, que eles vão nas nossas empresas na época da safra e eles retiram o bagaço e dão uma finalidade para esse bagaço, e depois eles dão um certificado para a gente que a gente fez a destinação correta desse bagaço. Então, eles ajudam a gente diminuindo os resíduos que a gente está gerando. Então, quem tiver interesse de ter esse serviço, é só passar lá no balcão deles e deixar lá o nome com a Gabi, que depois ela entra em contato. A Hartbau, a De Minas, a Fruticultivo e a Lauman trouxeram várias amostras dos materiais deles. Então, tem ali tudo, a linha deles ali para vocês verem e poderem avaliar tudo isso. Inclusive, eu descobri que o Samuel tem lá uma coisa que eu acho que o Tivelli ia gostar muito. Quem que estava comigo agora que ele estava falando isso? Agora eu não me lembro. Mas ele tem um fio plástico que é uma cerca elétrica. E o Tivelli ia gostar por causa dos coati dele, né?
mas que não é só para espantar o bichinho, né? Ele estava me explicando. E não dá choque na gente, porque a gente fica de sapato. É uma tecnologia nova lá, então eu lembrei do Tivelli na hora. A Renovalec está fazendo test drive, vai fazer amanhã também, do carro, e vai fazer na fazenda aqui do IAC. Então, se vocês fizerem o teste, dá para conhecer lá em cima, onde tem a coleção, onde tem as cultivares aqui do IAC. A Sava está com o caminhão da cooperativa aí. Então, aqui em Jundiaí a gente tem uma cooperativa, que na carroceria do caminhão tem os módulos de invase, né? Então tem os equipamentos para envasar, e também tem os módulos para fazer o degorgement pelo método tradicional. Então, na carroceria do caminhão tem tudo isso, e aí tem então um demonstrativo desses equipamentos que a Sava tem. A Sava também tem outros, né? Mas ali vocês podem conversar com o Luiz e ele vai mostrando para vocês tudo isso daí, está ali à disposição. A JR Marto está fazendo um sorteio de uma adega climatizada. Então, se vocês vão lá, deixa o nome de vocês e depois eles vão sortear. E a Terra Nutrição Vegetal também está fazendo um sorteio. A Terra tem um composto que a gente usa na agricultura e eles estão ali para explicar esse composto e eles vão fazer o sorteio de 15 toneladas desse composto. Só deixar o nome lá, não precisa usar agora, retirar agora. O composto tem 1 ano para retirar, mas quem ganhar vai ganhar 15 toneladas do composto deles. Então é só deixar lá o nome. Só deixar lá o nome, que daí eles vão sortear, certo? Então, todos eles, assim, a gente quer agradecer muito, porque além deles virem, comprarem a nossa ideia e apoiarem o evento, todos eles pensaram, de alguma forma, de fazer uma interação com as pessoas e não somente fazer exposição. Todos eles pensaram em uma ação para trazer para vocês também alguma informação a mais, alguma amostra a mais. E aí, juntos, todos nós tentamos e fazemos a diferença no vinho paulista, que é esse nosso objetivo, né? Fortalecer o nosso setor. Bom, dito tudo isso, vamos iniciar, então, porque aí vindo depois. Perfeito. Sim. Então, a gente vai iniciar. Hoje o Dr. Fernando, né, vai falar, o Dr. Fernando, professor da Universidade de Tarragona, na Espanha, e presidente da Comissão de Enologia da OIV. Ele vai vir aqui mais uma vez mostrar para a gente, contar um pouco do uso de SO2 hoje, vai ser o tema da palestra dele. E hoje eu, que não sou fluente em espanhol, farei a tradução simultânea. Então, vocês, por favor, tenham paciência comigo, porque o Dr. Fernando tem paciência comigo, vocês também tenham, tá? Então, perfecto. Vamos. ¿Me das el mando? Sí. Buenas tardes, otra vez aquí para tratar otro tema. Intentaré hablar poco a poco para que podáis entender mi español. Yo trato de entenderos a vosotros también, a veces lo consigo, a veces no tanto. Bien, el tema que vamos a tratar, qué bonita fotografía, ¿no? Es un tema muy de moda actualmente en todo el mundo. El dióxido de azufre, le vamos a llamar sulfito para facilitar la comprensión, es un aditivo que utilizamos desde hace muchísimo tiempo, pero es un aditivo antipático. Todo el mundo lo quiere limitar. En las botellas vemos contain sulfites, ¿no? Es un problema. Pero, por desgracia, es un aditivo muy útil. Ahora vamos a ver sus utilidades y vamos a hablar de muchas cosas, pero es verdaderamente muy complicado eliminarlo de la vinificación sin que el vino se resienta. Vamos a empezar sin más. Pero yo tengo que hablar. Perdona. Perdona. É que me pediram, Beto. Tem algumas pessoas que tiveram dificuldade ontem, pediram pra gente, então eu vou fazendo, tá? Bom, então o Dr. Fernando disse que ele vai falar de um tema muito atual, que é o uso de dióxido de enxofre, e aqui ele vai resumir para sulfito, para ficar mais fácil. É um tema muito atual, porque a gente está tentando pensar em como diminuir ele, e
por desgraça, não é um produto que é um produto meio antipático ao consumidor e que nas garrafas a gente vê lá contém sulfitos. Então ele vai falar aqui para a gente um pouquinho como tentar diminuir esse uso, mas sem comprometer a qualidade do vinho. Perfecto. Bien, vamos a empezar con una pequeña introducción histórica. El vino comienza, se supone, en el 5000 a.C. Então, uma introdução histórica. O vinho começou na Mesopotâmia em 5000 a.C. De hecho, hay evidencias de restos de vino en ánforas en Georgia desde hace más de 4000 años. Tem evidências de vinho em ânforas na Geórgia de mais de 4000 anos atrás. Al contrario de lo que hay gente que dice, los romanos no conocían los sulfitos. Ao contrário do que muita gente diz, os romanos não conheciam o sulfito. Utilizaban el azufre, lo veremos después, pero como desinfectante. Eles utilizavam o enxofre como desinfetante. Pero no el dióxido de azufre o sulfito. Conservaban el vino como podían, en ánforas, y utilizaban hierbas, sal marina. Complicaciones, no conseguían conservarlo y difícilmente un vino pasaba correctamente un verano. Eles faziam os vinhos como eles podiam, em ânforas, e usavam ervas? Ervas samarina? Hierbas, infusiones. Infusões, mas mesmo assim eles não conseguiam manter a qualidade do vinho. Se suele decir, pero de forma incorrecta, que Plinio el Viejo, el gran autor romano, habló de los sulfitos, pero no es cierto. Eles falam que Plínio já falava do sulfito, mas não é verdade. Hablaba del azufre, como dije antes, como desinfectante. Ele falava do enxofre, mas com uso de desinfetante, não no vinho. De hecho, habló de diferentes productos. Plinio del carbón, habló también del yeso, que ayer hubo una pregunta sobre el sulfato de calcio. Habló también de diferentes operaciones para el almacenaje del vino, pero nunca habló de sulfito. Bom, ele falou de outros produtos, como carvão, gesso, mas ele nunca, pensando na conservação do vinho, mas ele nunca falou de sulfito, no caso. Tampoco Columela, el que mostramos ayer, que hablaba de la necesidad de que las semillas fueran marrones, habló del tema. Tampoco Columela. Sí, habló de esto. Columela, no caso, também não falou. Otro autor. Outro autor não falou também do dióxido de enxofre. Y paradójicamente, el pobre Plinio el Viejo murió por intoxicación de sulfitos, porque, curioso él, se acercó a la erupción del Vesubio, que destruyó las ciudades, ¿no? Y murió asfixiado por sulfitos. Bom, e ainda num paradoxo, o Plínio morreu por asfixia devido ao sulfito durante a erupção do Vesúvio. En Pompeya y Herculano se fueron destruidas y allá murió el pobre Plinio el Viejo. E o pobre morreu na erupção lá em Pompeia e Pompeya y Herculano. Herculano. Bien, el uso del dióxido de azufre parece ser que empieza en Europa, en Centro Europa, y alrededor del 1400. O uso do sulfito começou na Europa em torno de 1400. La mayor permeabilidad de las barricas de madera hacía que los vinos se oxidaran y había que buscar soluciones para evitar su oxidación. Então, a permeabilidade da madeira das barricas fazia o vinho oxidar e eles precisavam achar alguma solução para isso. La primera referencia histórica que se conoce es de 1487 y es de un decreto del Imperio Romano-Germánico. A primeira referência que se tem mesmo é do Império Romano Germânico em 1487. Y habla de que quemaban 16 gramos de azufre para recipientes, barricas de 860 litros. Daí eles queimavam 16 gramas de enxofre para uma barrica 860 litros. de 860 litros. Esta combustión generaba el sulfito y era el que protegía. E essa combustão gerava o sulfito que protegia o vinho. Actualmente lo seguimos haciendo. Aquí vienen el vídeo en el que un disco de 5 gramos de azufre es quemado e introducido en el interior de una barrica.
E hoje a gente ainda faz isso, né, queimando as pastilhas de enxofre e colocando elas no interior da barrica. Aquí vemos el vino más antiguo conservado en los hospicios de Estrasburgo, que data de la cosecha 1472. E o vinho mais antigo do mundo que se tem ainda hoje conservado... Hospício mesmo? Hospicios de Bonn. El Hospital de Bonn. Tá. Estrasburgo. Hospital de Estrasburgo. Tá, eles estão guardados em barris no Hospital de Estrasburgo. Contiene 350 miligramos de sulfito por litro. E esse vinho contém 350 miligramas por litro de sulfito. Cada año extraen una pequeña parte para degustar y la rellenan con Riesling del año. E todos os anos eles tiram uma amostra para degustar e enchem de novo com Riesling. Y en una inscripción en francés antiguo sería Cher ami, je suis ici avec vous. Ici j'y en vin à cette heure, croissance d'Igier sur le vrai, comme comptait l'année 1472, était venu à l'hôpital depuis de la guerre de Borgoña. No lo voy a traducir porque no hace falta, pero habla de la guerra de Borgoña, para que se hagan ustedes una idea de lo antiguo que es este vino. Bom, se ele não vai traduzir, eu tampouco, né? Ele fala, mas o que importa é que está falando da guerra de Borgonha. Bien, en el siglo XVI, el sulfito, un comerciante holandés que vivía en Burdeos, que generó lo que se llamaba la vela de azufre. Sulfur candle. Sulfur candle, em inglês. No século XVI, então, fizeram uma vela de enxofre. De azufre. Era uma mecha que queimava para produzir dióxido de azufre. Que ela queimava e produzia o dióxido de enxofre. Se le llamó la cerilla, ¿no? Alumet cerilla holandesa. La cerilla es para encender un cigarrillo. Fósforo. Tá. Alumet en francés. Y era para quemar dentro de las barricas. E era para queimar isso então dentro das barricas, isso no século XVI. Naturalmente esto se extendió por todo el mundo, dada su gran efectividad. E isso acabou se estendendo ao mundo todo por causa da efetividade. Para que se hagan ustedes una idea, al principio del siglo XX, en mi país, España, se autorizaban dosis de sulfuroso de 400 miligramos por litro. E no começo do século 500. E no começo do século XX, na Espanha, se permitia o uso de até 500 miligramas por litro de sulfito. Afortunadamente hemos reducido las dosis. Mas graças a Deus as doses reduziram. Bien, una introducción histórica creo que siempre es necesaria, porque a veces olvidamos, si quien pierde el origen, pierde el sentido. Que una introducción histórica es necesaria para entender. Sempre é bom fazer uma introdução histórica para a gente saber da origem e ter mais sentido. Vamos a ver ahora para qué se utilizan los sulfitos en la elaboración del vino. Então agora ele vai dizer por que a gente usa o sulfito na elaboração do vinho. En primer lugar, sería para proteger el vino o el mosto de la oxidación. Bom, primeira coisa para proteger o vinho ou o mosto da oxidação. Tiene un efecto antioxidásico. Tem um efeito antioxidásico. Eso quiere decir que inhibe a las polifenol oxidasas del mosto. E isso vai inibir as polifenol oxidases nas enzimas do mosto. Evitando el pardeamiento enzimático. Evitando o escurecimento enzimático. También protege al vino de la oxidación química. E vai proteger também o vinho da oxidação química. Tanto a nivel del color como de los aromas. Tanto vai proteger, né, a cor e os aromas. Y a veces lo olvidamos, pero se combina con el acetaldehído. E às vezes a gente esquece, mas ele tem a habilidade de se combinar com os acetaldeídos. Es un efecto curativo porque un vino oxidado huele a acetaldehído y si añades sulfuroso, desaparece. E isso é um efeito benéfico porque um vinho oxidado vai ter esses aromas e daí, se você coloca o sulfito, desaparece. Pero también lo utilizamos por otra razón, para evitar los problemas con los microorganismos. Bom, a gente também usa para proteger contra os problemas que a gente pode ter com micro-organismos.
Para evitar la fermentación maloláctica en vinos blancos y rosados para evitar a fermentação malolática nos vinhos brancos e rosados y preservar así su frescor. e para garantir o frescor, Acidez, freshness. acidez. También para evitar el desarrollo de los malos de la película. E para evitar também o desenvolvimento dos micro-organismos que a gente não quer, né? Os maus na casca da uva. Bacterias acéticas y, sobre todo, Brettanomyces. Especialmente a bactéria acética e a Brettanomyces. Bien, no hay ninguna duda de que el sulfito es muy útil, pero en los últimos años ha sido demonizado. Não tem nenhuma dúvida de que o sulfito ele é muito útil na vinificação, mas nos últimos anos ele tem sido demonizado. Y si me permiten el chiste, Tem uma piada. es la realidad. Bien, ¿cuál es la razón de esta demonización del sulfito? Mas por que então tem tanta repulsa assim ao sulfito? Sus efectos malos sobre la salud y el medio ambiente, Por conta dos efeitos prejudiciais à saúde e ao ambiente, la tendencia creciente de mínima intervención por causa dessa tendência crescente de vinhos de mínima intervenção y el mito, vamos a hablarlo, de que provocan dolor de cabeza. e o mito de que provoca ressaca, dor de cabeça. Aquí el amigo. Bien, ¿es cierto? Podemos preguntarnos. Mas é Bien, verdade? la resaca, no sé cómo se dice, Sí, el dolor resaca. de resaca, perfecto, puede ser debida a muchas causas. La primera es deshidratación. Si bebemos, el alcohol deshidrata. Por otra parte, aminas biógenas, tiramina, histamina. Ahora veremos y hablaremos un poquito del tema, porque es muy importante tener en cuenta. Bom, mas na verdade a ressaca, né, a dor de cabeça que as pessoas dizem, ela é devido a outras causas, como a desidratação por conta da ingestão do álcool e das aminas biogênicas. Y quizás solamente demasiado alcohol. Aquí tenemos al amigo Homer Simpson, ¿no? Y lo que le pasa por las mañanas. E na verdade é porque a gente bebe muito. Bien. ¿Qué son las aminas biógenas? Bueno, aquí tenemos algunas de ellas: histamina, tiramina, cadaverina, putrescina. Bom, então o que são as aminas biogênicas? Aqui tem os exemplos da histamina, a tiramina, a cadaverina e a putrescina. ¿Cómo se producen? Provienen por las bacterias acéticas, las bacterias lácticas, que lo que hacen es descarboxilar los aminoácidos. Descarboxilan los aminoácidos y producen estas aminas. Tá, então, como que elas são produzidas, então, pelas bactérias Lácticas. lácticas? Ácido láticos, agora não entendi. Pelas bactérias láticas, que elas fazem a descarboxilação dos aminoácidos, é isso? Aquí se ve el ejemplo de la histidina, que cuando es descarboxilada produce histamina. Tem o exemplo da histidina, que quando ela é descarboxilada, ela vira histamina. ¿Y cuál es el efecto? Básicamente es dolor de cabeza. E o efeito é a dor de cabeça. Las aminas biógenas están presentes en muchos otros alimentos. E as aminas biogênicas estão presentes em muitos outros alimentos que não só o vinho. Sobre todo en pescados azules, si se conservan mal. Pescados grasos. Sardinas. Peixe gordo. Sí, peso gordo. Peixe gordo. Peso gordo. Peixe gorduroso. Bien. Un ejemplo de lo que, para que vean un estudio hecho en Barcelona, en la Facultad de Farmacia, aquí pueden ver la concentración de histamina en función de la concentración de dióxido de azufre, de sulfito. Bom, concentración de histamina en función de la dosis de sulfito. Tá. Então, aqui no gráfico, a gente tem um estudo da Universidade de Barcelona, que mostra a concentração de histamina em função da concentração do dióxido de enxofre, né, do sulfito. Y también la tiramina. E também da tiramina. Podemos ver que utilizando dosis muy bajas de sulfuroso
normalmente hay más aminas biógenas y, contrariamente a lo que nos han dicho, algunos vinos naturales provocan más dolor de cabeza que um vinho corretamente e adequadamente sulfitado. Bom, então, como a gente pode ver, quando o vinho tem menores doses de SO2, né, de sulfito, a concentração das aminas biogênicas é maior e aí, por consequência, o potencial dele gerar dor de cabeça é maior. Então, ou seja, às vezes um vinho de mínima intervenção pode gerar mais dor de cabeça do que um vinho que tenha o sulfito. Además, los vinos sin sulfito no existen, porque aunque no lo pongamos, las levaduras lo producen. E, por outro lado, não existe vinho sem sulfito porque há uma produção de sulfito naturalmente pelas leveduras. Depende de la composición del vino y depende de la levadura, la cepa de levadura. Dependendo da composição do vinho e da cepa de levedura. La cepa 3, la de color amarillo, fíjense ustedes la cantidad de sulfito que produce. No gráfico aí vocês podem ver que a cepa número 3, que está em amarelo, é a que mais produz aí. Olha a quantidade de sulfito que ela produz, no caso. Depende de la variedad y de la cepa de levadura. Depende da variedade e da cepa de levedura usada. Por esa razón, en las etiquetas de un vino se ha de indicar que contiene sulfitos. Então, por isso, nos rótulos a gente tem que indicar que contém sulfito. Se podría indicar no se han añadido sulfitos. Você pode indicar que você não adicionou sulfito, mas você tem que indicar que contém. O incluso no sulfitos detectables. Ou você pode dizer que não tem sulfitos detectáveis. Cuando estás por debajo de un umbral determinado. Quando ele está numa concentração menor do que um padrão determinado. Pero siempre hay sulfito, no existe el cero en química analítica. Mas sempre tem sulfito, não existe um que não tem. Y además, esto va a sorprender a algunos de ustedes. Los alimentos, no solo el vino, muchos otros alimentos contienen cantidades importantes de sulfitos. E vocês podem se surpreender, mas ele vai mostrar que tem outros alimentos que têm uma quantidade relativamente grande de sulfito. En España les llamamos orejones, son albaricoques desecados. Damasco seco, né? Tem bastante. Las patatas fritas congeladas. Batatas fritas congeladas. En McDonald's. Do McDonald's, no caso. Jugos de fruta. Sucos de frutas. Sopas preparadas. Sopas prontas, né? Carne empaquetada o procesada. Carne processada, né, empacotada. Que además contendrá nitritos, que es mucho peor. Que além do sulfito contém nitrito, que é muito pior. Gaseosa, soda. Refrigerante. Mermelada. Geleia. Vino blanco. Vinho branco. Y vino tinto. E vinho tinto. ¿Por qué diablos se habla de sulfitos y vino y no se habla de sulfito y patatas fritas? Porque a gente então fica falando do sulfito no vinho e não fala da batata frita. Pueden hacer fotos, pero Ariana tiene el PDF y se lo hará llegar a todos ustedes. Isso é importante. O Dr. Fernando já disponibilizou para a gente as duas apresentações, a de ontem e a de hoje, e daí, para quem se inscreveu no evento, porque se alguém não se inscreveu, deixa lá depois, a gente tem os e-mails, a gente dispara por e-mail, mas tem que ter, eu preciso ter o e-mail de vocês. Como ven, me gustan los minions, ¿no? Está preguntándose. Es verdad, nadie habla de sulfito en otro alimento, solo en el vino. E ele gosta dos minions, então aí o minion está perguntando por que a gente só fala do sulfito no vinho e não fala nos outros alimentos. A picture is worth, una imagen vale más que 1000 palabras. Jugo de uva. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras, né? Então ali tem o exemplo do suco de uva. Gambas, marisco. Camarão. Fíjense que la cabeza se vuelve negra si no hay sulfito. E a cabeça do camarão fica escurece se não coloca sulfito. Las manzanas. As maçãs. El plátano, las bananas. Banana. Las patatas. Batata. Los damascos secos, ¿no? Damascos. Y como vengo de México, el guacamole. E o guacamole. Los guacamoles envasados llevan sulfitos.
en cantidades importantes para evitar que aparezca eso. E daí no abacate eles têm que botar o sulfito para evitar que escureça também. Bien, en todo caso es necesario disminuirlo, a pesar de que hay que decir que no hay para tanto. Es una moda actual, pero la presión de la sociedad nos obliga a disminuir. Bom, ele quis contextualizar que tem todo esse contexto, mas hoje em dia existe uma pressão para a indústria enológica reduzir o uso do SO2. Pero sin que eso afecte la calidad del vino. E só que isso afeta a qualidade do vinho. Perdón, aquí atrás. Les contaré una anécdota. En París, la delegación española de la OIM, un día cenando, nos trajeron un vino, yo lo probé y llamé al camarero y le dije, este vino está picado, está avinagrado, es muy malo, puede cambiarlo. Y me dijo, no, es que es natural. Camarero é garçom? Garçom. Ele estava contando que uma vez aconteceu que ele estava com a delegação espanhola, né, em Paris? Em Paris. E aí o garçom trouxe um vinho para eles, ele foi degustar e ele falou, não, você precisa trocar esse vinho porque tá com acético, né, tá vinagrado. E aí o garçom falou, não, é vinho natural. La palabra natural sirve para todo, es la coartada perfecta. Nossa, babei aqui. E a palavra natural foi usada como uma justificativa para isso. Bien, vamos a ver qué se puede hacer. Posibles alternativas a los sulfitos, con precaución, porque vuelvo a decir una cosa importante. El sulfito hace muchas cosas e não há um produto que haga todas à la vez. Tá. Então, aqui ele vai mostrar algumas alternativas para o uso do sulfito, mas com uma precaução de que o sulfito é usado para muitas coisas e não tem nenhum outro produto que você possa substituir que faça esse mesmo papel em todas as outras coisas. Ácido ascórbico, vitamina C. Bom, as alternativas são ácido ascórbico, né, vitamina C. Consume muito rapidamente o oxígeno e, portanto, evita que o vinho se oxide. Daí ele tem um papel de consumir rapidamente o oxigênio e evitar que oxide o vinho. Pero no sirve para nada, porque genera peróxido de hidrógeno e oxida mais. Mas acontece que ele não serve para nada porque ele faz isso, só que daí ele gera peróxido de hidrogênio e que oxida mais. Se puede utilizar, pero conjuntamente con el sulfito, porque el sulfito elimina el peróxido de hidrógeno. Y su combinación va muy bien, pero no nos sirve para bajar dosis. Bom, daí então no caso você tem que usar o ácido ascórbico junto com o sulfito, porque daí o sulfito elimina o problema do peróxido de hidrogênio, mas você acaba tendo que usar junto, então acaba que não resolve nada. Luego hablaré de todas estas cosas. Ahora las estoy enumerando. Gases inertes, hielo seco. Pode usar gases inertes e gelo seco. Funciona muy bien, es muy caro. Funciona bem, mas é caro. Y hay que tener en cuenta que la atmósfera contiene el 21% de oxígeno y al menor descuido tendremos la oxidación. Mas a gente tem que cuidar porque a atmosfera tem 21% de oxigênio e qualquer descuido que a gente tenha vai oxidar. Tanino enológico, sí. El tanino enológico veremos que consume oxígeno sin producir peróxido y también inhibe la actividad de las polifenoloxidasas. Bom, o tanino enológico é uma alternativa porque ele não gera o peróxido de hidrogênio e consome oxígeno e inhibe las polifenoloxidasas. E inibe as enzimas das polifenoxidases. Funciona bien, pero solo no, ya veremos datos, ayuda. Eles ajudam, mas não resolvem. Ele vai mostrar os dados. El glutatión es una de las herramientas más prometedoras. A glutationa, né? Glutatión, é uma das ferramentas mais promissoras. Luego hablaremos de lo que es el glutatión y veremos datos. Levaduras secas inactivas. As leveduras secas inativas se utilizan para muchas cosas, para mejorar la espuma en espumosos, para dar manoproteínas, pero algunas consumen oxígeno y también son ricas en glutatión.
As leveduras secas inativas se usa para, por exemplo, no espumante para manter a espuma, e também elas consomem o oxigênio, elas liberam monoproteínas e elas consomem o oxigênio. Lisozima. Aí é fonte de glutationa também. Son una fuente de glutatión y además consumen oxígeno. E além disso consome o oxigênio. La lisozima. A lisozima, Para evitar la fermentación maloláctica o el picado láctico. para evitar a fermentação malolática. Hablaremos de ella después. El quitosano Quitosano es un derivado de la quitina que es muy efectivo, por ejemplo, contra bretanomices. Bom, quitosano, que é derivado da quitina e é muito efetivo contra a bretanomices. También absorbe hierro, y el hierro, al ser un catalizador de la oxidación, disminuye la oxidabilidad del vino. Ela consome o ferro e o ferro é um catalisador da oxidação. El ácido fumárico, muy recientemente autorizado por la IUV y la Unión Europea. No sé si está autorizado en Brasil, pero es un problema de tiempo. El ácido fumárico es un aditivo alimentario muy utilizado en otras cosas. El chicle, la goma de mascar que toman los niños, lleva ácido fumárico, por ejemplo. Bom, o ácido fumárico foi recentemente autorizado pela OIV na União Europeia. Ainda não está no Brasil autorizado, mas ele é promissor e ele é usado em outros alimentos como chiclete. Sí. Yo creo que se tendrá que aprobar tarde o temprano. Es un magnífico inhibidor de las bacterias lácticas. E o ácido fumárico, ele acredita que tem que ser liberado em breve, que deve ser liberado em breve, porque ele é um bom inibidor das bactérias láticas. Eso permite no poner sulfuroso y parar la maloláctica con fumárico. Daí você não precisa colocar o sulfuroso e você consegue parar inibir a fermentação malolática com ácido fumárico. El tema estrella, la bioprotección. E a bioproteção? Es utilizar microorganismos, generalmente levaduras no saccharomyces, para garantizar que al crecer ellas no crezcan los microorganismos peligrosos. E aí a gente usa a bioproteção, que basicamente é você colocar outras leveduras, como leveduras não saccharomyces, para evitar que micro-organismos prejudiciais se desenvolvam no mosto. Ela coloniza o mosto e evita outra colonização. UHPH son las siglas en inglés de Ultra High Pressure Homogenization. Quiere decir aplicación de altas presiones. UHPH é ultra alta pressão. Presión, sí. Es altas presiones simplemente. Homogenização de ultra alta pressão que vai aplicar pressão. Aplicar presión, que eso mata los microorganismos. Que vai matar os micro-organismos. Veremos después datos y es espectacular. Ele vai mostrar os dados e de fato funciona. La clásica filtración, antes de ir a botella, veremos algún dato. A filtração clássica antes do engarrafamento. El ozono, no para el vino, lo oxidaríamos, pero como alternativa al azufre que quemamos en las barricas. Tá. O ozônio não para adicionar no vinho, mas como alternativa de queimar a pastilha de ozônio de enxofre na barrica, usa o ozônio ao invés da pastilha. Es muy efectivo, veremos datos. E é muito efetivo. Y otros, porque hay que dejar la puerta abierta, porque es un tema caliente, es un hot topic, y verdaderamente mucha gente está trabajando en estas temáticas. E outros temas, porque como é um tema muito atual, as pessoas estão trabalhando muito nisso, então tem a oportunidade de surgir outras coisas. Estos serían los productos antioxidantes y estos serían los productos antisépticos. Então ele dividiu, em cima ali tem os produtos que são antioxidantes e embaixo os antissépticos. Pero son todos mucho más caros que el sulfito y el sulfito lo hace todo. Bom, só que todos esses produtos são mais caros que o sulfito e o sulfito resolve tudo. Vamos a hablar ahora de protección contra la oxidación y aquí tienen el ejemplo de la manzana. Agora ele vai falar sobre a proteção contra a oxidação e aí ele mostra o exemplo da maçã. El ácido ascórbico, la vitamina C. O ácido ascórbico é o primeiro produto que ele vai falar, que é a vitamina C. Aditivo simpático.
¿no? Um aditivo simpático. Pero ¿es un amigo o un enemigo? Mas ele é um amigo ou um inimigo? Aquí tenemos el ácido ascórbico que reacciona muy rápidamente con el oxígeno. Bom, tem o ácido ascórbico, a molécula, que ela reage rapidamente com o oxigênio. Si añadimos también, esto produciría oxidación. Só que daí ela vai gerar o peróxido de hidrogênio e que vai gerar mais, ele tem maior potencial oxidante do que o próprio oxigênio. Si tenemos sulfito libre en el vino, no hay ningún problema. Reaccionará muy rápido y el tándem, la pareja ascórbico-sulfito es muy efectiva porque actúan uno llevándose el oxígeno y el otro eliminando el problema e además inhibiendo a las enzimas. Só que daí se você gera esse peróxido de hidrogênio e usa o SO2 junto, não tem problema, é bem efetivo, porque o ácido ascórbico ele é rápido na reação com o oxigênio, então ele vai tirar o oxigênio do meio e o SO2 vai reagir com o peróxido de hidrogênio, que é o problema gerado. Então é um casal muito efetivo. Pero, ¿qué pasa cuando el sulfuroso se acaba? Mas daí o que acontece se o sulfito acaba? Vean un ejemplo, ¿no?, de trabajando con ácido ascórbico y el efecto sobre el pardeamiento, el color amarillo. Aqui tem um exemplo de trabalhando com o ácido ascórbico, como isso em função do escurecimento. Esto sería primero sin ascórbico, en segundo lugar con 50 miligramos y esto sería con 100 miligramos. Bom, então tem o amarelinho clarinho sem ácido ascórbico, o amarelo é com 50 miligramas e o laranja é com 200 miligramas por litro de ácido ascórbico. Mayor oxidación. En español diríamos pan para hoy, hambre para mañana. Como é? Hoy como pan, mañana tendré hambre. Ele acaba de mostrar que quando mais você usa do ácido ascórbico, mais oxidação tem. Ele disse que hoy como pan? Pan para hoy, hambre para mañana. Pão para hoje, fome para amanhã. Você não resolveu nada. Se sigue utilizando en entrada de vendimia, en uva, pero en embotellado se utilizó en el pasado, pero ya nadie lo utiliza porque al cabo de unos meses la oxidación es mayor. Bom, então eles usam na hora do processamento da uva, a hora que a uva chega na vinícola. Mas ninguém antes usava no engarrafamento, mas agora ninguém mais usa porque depois de 2 meses já tem uma oxidação muito maior do que se não colocar. Higher oxidation. Alta oxidação. ¿No? Bien, vamos a ver ahora el efecto de los taninos enológicos sobre la actividad de la casa. Bom, agora o efeito dos taninos, então agora ele vai falar dos taninos enológicos sobre a lacase, que é uma enzima muito oxidante. Es la enzima que produce Botrytis cinerea cuando tenemos podredumbre en la uva. É a enzima que a Botrytis cinerea, né, que é a podridão cinzenta, produz na uva. Então, quando tem podridão, ela vai produzir essa enzima. Y que causa una oxidación brutal. E que vai causar uma oxidação brutal no vinho. Bien, esto es la inhibición que se observa con 20 o 40 gramos hectolitro. El control es el 100% de actividad y entonces, por ejemplo, podemos ver en este caso que con 20 gramos de tanino de semilla tendríamos un 20% de inhibición y aquí con 40 tendríamos un 40% de inhibición. Sí, pero então o controle... El control es el 100% de actividad y las barras disminuyen porque hemos puesto el tanino enológico y baja la actividad. Então o controle ele tem 100% da atividade da lacase e daí quando eles adicionam 20 gramas para cada 100 litros e quando adiciona 40 gramas para cada 100 litros, você vai ver o quanto em porcentagem que está diminuindo quando você usa o tanino. Protege. No es como el sulfuroso que lo protege todo, pero protege. Então ele disse que o controle é 100% da atividade da lacase e aí a gente vê que
com 20 gramas diminui 20% da atividade dela e com 40 gramas diminui 40% da atividade dela, ou seja, funciona. Para que vean ustedes, estos son vinificaciones en que añadíamos la casa al mosto. Tá, então aí são as vinificações que eles adicionam a lacase no mosto. Y también añadíamos diferentes tipos de tanino. E vão adicionando também diferentes tipos de taninos. Sin la casa y con la casa podrán ver que cuando no hay tanino hay una diferencia importante en el color amarillo. Bom, então ali tem o sem lacase, o azulzinho, e o com a lacase adicionada no mosto. E aí vocês vão ver que tem uma diferença importante quando tem o tanino. Sin embargo, añadiendo los taninos, en este caso galotanino, se puede ver que esta diferencia de color disminuye. Tá, e daí então quando você tem o tanino, aí no caso o tanino gálico, você vê que essa diferença diminui. Protege. No es fantástico, pero protege. Protege, não é 100%, mas protege. Lo mismo podríamos decir de los otros tipos de taninos. Taninos de semilla, taninos de piel, tanino de quebracho o elagitaninos. Tá, e a mesma coisa também aconteceu para os outros tipos de tanino. O tanino de semente, o tanino da casca, o de quebracho e os elagitaninos. Cualquier productor de productos enológicos les recomendará que si tiene uva con un poquito de botrytis, añada galotanino o otro tanino. Bom, qualquer empresa que produz produtos enológicos vai te dizer que se você tiver uma uva com botrytis, você tem que adicionar o tanino. Esto es otro pequeño juego, porque una cosa es la diferencia de color que podemos medir y otra es si el ojo humano es capaz de distinguirlo. Aqui vai mostrar a diferença de cor que a gente consegue atingir, mas outra coisa é o que a gente consegue perceber de fato, né? O olho humano consegue perceber de fato. Utilizando una manera de medir el color, que son las coordenadas CIELAB, se puede medir la diferencia de color. Y si esta diferencia de color entre dos muestras es mayor de 3 unidades, el ojo humano puede distinguirlo. Si es menor, no lo puede ver. Tá, então tem uma unidade, né, que você pode medir. Como se chama? Diferencia de color. Não. Coordenadas CIELAB. Coordenadas CIELAB. Então, essas coordenadas, se você tem nessa coordenada uma diferença maior do que 3, o olho da gente consegue distinguir de uma para outra. Mas se essa diferença for menor do que 3, a gente não consegue distinguir. Esto sería la diferencia entre el control sin la casa y el control con la casa. Bom, aí a diferença do controle sem a lacase e com a lacase. Y pueden ver ustedes que verdaderamente la diferencia es enorme, se ve a simple vista. E aí dá pra gente perceber que a diferença é enorme, então dá pra gente perceber, o nosso olho consegue perceber. Y aquí pueden ver los efectos que tiene la adición de los taninos, que en este caso es pino blanco, no se llega a la perfección, pero por ejemplo el tanino de semilla se acerca mucho a el límite de detección. Quiere decir que se puede ver pero poquito. Ele mostra então que daí quando você tem a adição de tanino, essa diferença diminui bastante, em especial o tanino de semente, que a diferença é muito pequenininha dentro do limiar ali que a gente consegue enxergar. Então se pode ver mais um pouquinho. Bien, ¿no? Esto sería no en vino tinto, porque en vino tinto hay tanino. Y el tanino ya protege un poquito. Es un mismo mosto, pero que añadíamos malvidina. Tá. Então, eles não fizeram isso com o vinho tinto, porque o vinho tinto já tem o tanino e daí já vai proteger um pouco. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram um mosto e adicionaram a malvidina, né, que é uma antociana para dar cor. É o antociano majoritário que dá o color rojo. Isso. Então, eles adicionaram uma antociana que dá a cor roxa. Então, eles simularam um vinho tinto. O experimento é igual, añadimos la casa ou não e añadimos los taninos e vemos o efecto protector sobre o color rojo. Tá. Então, daí, para esse experimento, o que eles queriam saber? Eles fizeram a mesma coisa, adicionaram a lacase e não adicionaram a lacase
em um eles adicionaram, no outro não adicionaram, mas o que eles queriam saber aqui era, e adicionar os taninos. E o que eles queriam saber é como esse tanino age na proteção da cor. Pueden ver que con la casa se pierde color rojo de manera evidente. Então, o que se pode ver é que quando você tem a lacase, você perde a cor roxa, a cor vermelha rapidamente. Y que la presencia de tanino hace que esa diferencia sea menor. E que se você coloca tanino, você perde, mas essa diferença é muito menor. Y fíjense ustedes que todos los taninos protegen, ya algunos de ellos, como el de piel o el de quebracho, bastante bien. E aí a gente pode ver, aí tem os gráficos com todos os taninos, mas você pode ver que o de pele, o de quebracho, por exemplo, se protege muito bem. Y aquí lo mismo de antes, la diferencia de color para ver si el ojo humano es capaz de distinguirlo. Tá. E aqui a mesma coisa, eles vão mostrar aí se o olho humano seria capaz de distinguir essa diferença. Comparando el control con el que tiene la casa, la diferencia es evidente, es más de 3. Tá. Então, se a gente comparar o controle que tem e o que não tem a lacase, a diferença é evidente que é mais de 3. Pero fíjense ustedes lo bien que funcionan los taninos. Mas ficou evidente aí pelos resultados que os taninos de fato funcionam para preservar essa cor, proteger essa cor. Muchos de los experimentos estaban por debajo del límite que el ojo humano podía ver. A maioria dos experimentos está abaixo do limite do que o olho humano pode ver. Dan mucho juego los Minions, verdaderamente. Bien, vamos a ver ahora lo que es el consumo directo de oxígeno por parte de los taninos. Bom, e aí agora o que eles estudaram foi o consumo direto do oxigênio pelos taninos. Aquí tenemos lo que consumirían los galotaninos, las procianidinas, que son los taninos normales del vino, el tanino de quebracho, por decir alguna cosa, e el tanino de madera, los elagitaninos. Então aqui ele está mostrando a ação dos taninos gálicos, né, galotaninos, dos taninos procianidínicos, que são os taninos normais dos vinhos, do tanino de quebracho e dos elagitaninos, que são os taninos de madeira. Siento los nombres tan raros, los químicos hacen estas cosas. Que siento que los nombres sean tan raros. Sim, bom, ele não tem culpa que esses nomes são difíceis. Pero podemos preguntarnos, ¿este consumo de oxígeno es útil? ¿Sirve para algo? Aí a pergunta é a seguinte, esse consumo de oxigênio é útil e serve para alguma coisa? Aquí lo comparamos con el consumo de oxígeno del dióxido de azufre, de los sulfitos y del ácido ascórbico. Tá, então aí ele vai comparar o consumo de oxigênio dos taninos, de cada tipo de tanino, com o consumo de oxigênio do dióxido de enxofre, né, do sulfito, e do ácido ascórbico. Claro, aquí lo expresamos miligramos de oxígeno por día y por gramo de producto, pero hay que referirlo a la dosis, no al gramo, que es lo que hemos intentado en la última columna, RAC, querría decir relativa, consumo relativo, y si el sulfuroso es el 100%, el ácido ascórbico es 500 veces más rápido. Tá, então ele falou que a gente vai prestar atenção na coluna daqui, que é o consumo relativo, para não ter interferência da dose. Então a gente vai olhar só essa coluna, que é o consumo relativo, e aí se a gente pegar o sulfito como 100%, a gente vai ver que o ácido ascórbico é 500 vezes mais, consome 500 vezes mais, né, mais eficiente. Pero oxida más. Pero en cambio, fíjense ustedes que el elagitanino consume más rápidamente el oxígeno que el sulfito. Só que daí, como ele já explicou, o ácido ascórbico tem o problema que depois ele vai gerar o peróxido e vai oxidar. Então, ele está chamando a atenção para o consumo do elagitanino, que é o tanino das madeiras, que ele consome mais rápido o oxigênio. Les recuerdo que el elagitanino viene de la madera de roble y un vino en madera de roble tiene un protector natural. Então ele está recordando que os elagitaninos vêm do carvalho e o carvalho, então, o vinho que está dentro do carvalho já tem um protetor natural contra o oxigênio.
Aquí tendríamos el ejemplo de lo que es el consumo de oxígeno de algunas levaduras secas inactivas y del glutatión en comparación con el sulfuroso y con el ascórbico. Tá. E aqui ele vai mostrar a diferença do consumo de oxigênio por duas leveduras secas inativas, comparando também com o glutatión e com o SO2, né, o sulfito e o ácido ascórbico. Como pueden ver, otra vez el ascórbico consume mucho, el experimento es diferente, las dosis no son iguales, pero el glutatión apenas consume oxígeno, protege mediante otro mecanismo. Tá, então aqui, como é outro experimento, tem outras condições, mas a gente vai ver ali que o sulfito consome oxigênio, mas e o glutatión? El glutatión consume muy poco, pero protege del pardeamiento por otro mecanismo que les explicaré después. E o glutatión nesse experimento se mostrou consumindo muito pouco oxigênio, mas ele vai ajudar nessa preservação de outra forma, que depois ele vai mostrar. Y se puede ver que una de estas levaduras secas inactivadas ahora se comercializa, tiene un nombre, pero no se lo voy a decir, no puedo, ¿no? Es muy efectiva para el consumo de oxígeno y por la misma razón, cuando guardamos vino en barrica sobre lías, las lías también consumen oxígeno y protegen. Tá, então ele está chamando a atenção, né, para essa levedura que ela consome muito o oxigênio e ela... Então isso mostra, ele não vai falar o nome comercial dela, mas isso mostra que quando a gente deixa o vinho na barrica sobre as lias, né, sobre as leveduras, isso vai ajudar muito a gente no consumo desse oxigênio, então na proteção desse vinho. Aquí vamos a ver otro estudio, este es un estudio ya muy científico, es sobre cinética enzimática. E aqui ele vai mostrar um outro estudo, que é um estudo bem científico, e aí o que a gente vai avaliar é a cinética enzimática. Pueden ver lo que es la velocidad de formación del color amarillo en función de la concentración de epicatequina, que es el sustrato, es un polifenol que es oxidado. Tá, e aí ele está mostrando a formação da cor amarela em função da epicatequina, que é um substrato para a formação, que ela é oxidada e forma essa cor. Podrán ver que el dióxido de azufre va muy bien. Tá, então aí a gente pode ver que o dióxido de enxofre, né, que o sulfito, vai muito bem. Con 30 miligramos por litro, la curva amarilla es plana, no pardea. Com 30 miligramas por litro, a curva amarela é plana, né? Não tem curva. Es aquí, es que no funciona. É por conta de... Sí, es aquí. Sí. Con la luz de la pantalla no funciona el puntero, no sirve para nada. También se puede ver que el ácido ascórbico protege y que el glutatión, que es el que nos interesa analizar, está protegiendo también bastante bien. Tá, e aí ele também está mostrando que o ácido ascórbico também protege e que o glutatión também protege muito bem. Simplemente abajo hay datos que son datos de cinética, eso es para publicar, no les interesa a ustedes. Simplemente que vean que el glutatión es muy efectivo para proteger del pardeamiento. Tá, então aqui ele está falando que esses dados aqui são dados científicos para publicação, mas o que interessa para a gente é que ele está mostrando que o glutatión protege muito efetivamente do escurecimento. Fíjense ustedes aquí una curva de consumo de oxígeno del mosto. E aqui vai ter uma curva do consumo do oxigênio do mosto. La muestra control consume oxígeno. A amostra controle está consumindo oxigênio. Si añadimos dióxido de azufre, se a gente adiciona o sulfito, no consume oxígeno. Hay una pequeña caída inicial, pero es porque el mosto contiene, por ejemplo, vitamina C, ácido ascórbico. Contiene otros antioxidantes naturales que consumen inicialmente, pero luego cuando ya no hay más y son las polifenol oxidasas, fíjense ustedes que no consume. Tá, então ele está falando assim, que o controle estava ali
consumindo oxigênio. Aí, quando colocou o SO2, ele teve uma queda inicial, mas essa queda é devido a outras substâncias que tem no mosto que vão gerar esse consumo. Mas depois parou. Esto sería una levadura seca, inactivada, rica en glutatión. E aí, agora a curvinha azul mostra uma levedura seca, inativa, enriquecida com glutationa. Y como ven ustedes, evita el consumo de oxígeno. E aí vai evitar o consumo do oxigênio. Y esto sería bioprotección, Mesnicovia pulcherrima, una levadura no Saccharomyces que consume oxígeno muy efectivamente. Eu não vou saber falar esse nome, não é? Mesnicovia pulcherrima. Vocês ouviram, né, nessa tradução? Mesnicovia pulcherrima. Mesnicovia pulcherrima. Não, é latim, é latim. Es latín. Então, ela consome muito o oxigênio. Y esto tiene repercusión bueno, aquí tienen simplemente los datos de lo que sería el consumo total de oxígeno. Esto es la muestra control. Aquí tenemos con sulfuroso, aquí tenemos con el glutatión en forma de levadura y aquí la mesnicovia. Tá. Então, ali ele tem a amostra controle, né, pensando no consumo total de oxigênio. Ele tem a amostra controle, daí depois a segunda é com SO2, a terceira é com essa levedura enriquecida com glutationa e a última, que é a MP, é com a Mesnicovia pulcherrima. É com ela. E aí a gente pode ver o tanto de consumo que tem. Esto afecta al color, fíjense, el color amarillo, el control, con sulfuroso, con el glutatión, no va tan bien como el sulfuroso, pero casi, y la mesnicovia no hace milagros, pero menos oxígeno para las polifenoloxidasas, porque la ha consumido ella, menos oxidación. Tá, então, para entender a relação, ele está mostrando ali a cor amarela do mosto, né, que está medindo. Então, o controle, aí com o SO2, né, a formação dessa cor amarela, com a levedura enriquecida com a glutationa, ela não é tão boa quanto o SO2, mas está perto. E daí depois com a Mesnicovia pulcherrima. Tá muito, consumiu mais. E aí o que ele explicou é que essa cor amarela, isso acontece porque esses agentes consomem o oxidose e evita que oxide a cor. Si hacemos el parámetro P del CIELAP, que es más preciso, si medimos el color amarillo no con la absorbancia a 420 nanómetros, sino con la coordenada B de la CIELAP, que es mucho más precisa, vemos que las diferencias van más o menos igual. Tá, e aí se a gente usar outro método para medir a cor, que não a absorbância a 420 nanômetros, mas sim como é que ela? Coordenada B. Coordenada B. A coordenada B, que é um método muito mais preciso, a gente vê que fica mais ou menos no mesmo padrão. Então, tá certo. Y si miramos la diferencia de color, que ya saben que si es mayor de 3 se puede ver, ¿no? Aquí tendríamos lo que sería el control versus el que tiene sulfuroso, la levadura rica en glutatión, la mesnicovia, y aquí tenemos la raya. Hay diferencias, pero el ojo humano no puede verlas. Tá, e aí se a gente usar o mesmo critério e a gente já entende que o limite é o 3, né, o maior que 3, a gente pode ver que entre o controle, o uso da levedura enriquecida com glutationa e essa outra levedura, a gente pode ver que não se dá para ver pelo olho humano a diferença. Aquí los amigos. Y bueno, una imagen vale más que 1000 palabras. Aquí ven el mosto control, el mosto enriquecido con sulfuroso, que no ha pardeado, y el que tiene glutatión, que se ve un poquito más de color, pero bastante bien, ¿no? No es para el 10 en el examen, pero va muy bien. Y aquí tendríamos lo mismo con la mesnicovia. La foto no es tan buena en este caso, pero se ve un efecto protector claro. Bom, então aí ele está dizendo que a imagem vale mais do que as palavras. Ali a gente tem o primeiro mosto controle, aí depois tem o enriquecido com a levedura seca inativa enriquecida com glutationa e o SO2.
dá para ver que a levedura teve um bom desempenho, mas não foi 10 de 10, mas passou. E aqui a foto não está tão boa, mas com a não sei falar ainda, ela mete. Funciona, tem uma boa proteção. Bien, no podemos olvidar el embotellado y el control de oxígeno del embotellado. Podemos haber hecho un vino maravilloso y cuando embotellemos, como por ejemplo en la bodega, en la vinícola 3, en que han puesto una barbaridad de oxígeno dentro de la botella. Tá. E aí a gente também não pode esquecer do vinho engarrafado, né? Que a gente pode fazer um ótimo vinho, mas depois a gente pode prejudicar ele no engarrafamento, como foi o caso da vinícola 3, que tem uma quantidade absurda, né, muito grande de oxigênio no engarrafamento. Bien, ahora hemos acabado la oxidación y vamos a ver qué podemos hacer contra los microorganismos. Bom, agora a gente acabou a parte da oxidação, mas agora a gente vai entrar nesse papel, né, de proteção contra os microorganismos. Lisocima, les recuerdo que era capaz de evitar el crecimiento de las bacterias lácticas, ya que la lisocima lo que hace es degradar la pared de las bacterias gram positivas. Tá. Então ele está falando que o primeiro produto aí, né, que ele vai apresentar são as lisozimas, que elas têm um efeito contra a bactéria lática, né, de proteção contra a bactéria lática, porque elas atacam a parede das bactérias gram-positivas. Aquí tienen el crecimiento de una bacteria láctica en un vino sin lisocima y con lisocima. Bom, aí a gente tem o crescimento da bactéria lática num vinho, no azulzinho, sem a lisozima, e no vermelhinho com a lisozima, 25 gramas ali por hectolitro. Funciona muy bien, pero tiene varios inconvenientes. El primero, es muy cara. Tá, ela funciona bem, mas o primeiro inconveniente é que ela é muito cara. Su medio natural es la leche. O meio natural é o leite. pH 7. pH 7. No hay polifenoles. Sem polifenóis. Vino pH entre 3 y 4. O vinho tem o pH entre 3 e 4. Y muchos polifenoles. E tem muitos polifenóis. Então en la elaboración de quesos se añade 1 gramo por hectolitro y en el vino hay que poner 40. Para a elaboração de um queijo, só precisa colocar 1 grama por hectolitro. E para o vinho tem que botar 40. Muy caro. Funciona. Y luego el otro tiene dos problemas más. El segundo es que pierde actividad. Cuando haces el tratamiento, funciona, pero en un vino tinto dura muy poco su actividad y en un vino blanco un poquito más, pero desaparecerá. Tá, e ela tem outro inconveniente, que no vinho tinto, que ela desaparece rapidamente, o tratamento é bom, só que rapidamente desaparece. No vinho tinto desaparece muito rápido, no vinho branco dura um pouquinho mais, mas desaparece também. Y además puede provocar alergia a las personas que son alérgicas al huevo, porque se extrae de la clara de huevo. E também ela é um produto alergênico, né? Ela pode provocar alergia em pessoas que são alérgicas ao ovo, porque ela é extraída da clara do ovo. Habría que indicarlo en la etiqueta, al menos en la Unión Europea. E daí obrigatoriamente tem que indicar no rótulo, pelo menos na União Europeia. Aqui também tem? Aqui também tem. Es una lástima porque funciona, pero no se ha utilizado, no ha tenido éxito por estas tres razones. Luego hablaré del fumárico y el fumárico compensa precisamente todo esto. Então, ela acaba que ela não é tão ela pode ser utilizada, mas ela tem esses inconvenientes, o que o ácido fumárico compensa e funciona melhor. Aquí tenemos el quitosano y podemos ver el efecto sobre poblaciones de Brettanomyces. Tá, então agora a gente vai falar do quitosano e o efeito sobre a população de Brettanomyces. Aquí tienen una foto al microscopio de Brettanomyces sano y aquí cómo le afecta a la pared, le salen como verrugas por la acción del quitosano, lo mata. Tá, então na foto A gente vê uma população saudável de Brettanomyces. E na foto B é uma população que, com a ação do quitosano, acaba gerando como verrugas na levedura, na parede e acaba matando ela. Funciona bastante bien contra Brettanomyces. Inhibe también a las bacterias lácticas y acéticas, pero mucho peor realmente. Para Brettanomyces va bien.
Tá, ela também funciona com as bactérias láticas, né, inibindo, mas não tão bem quanto ela funciona com a Brettanomyces. Y tiene una ventaja enorme. Es un producto que no es soluble y por tanto no es un aditivo, es un processing aid, um coadjuvante tecnológico. Tá. E tem outra vantagem, que é um produto que não é solúvel, então ele acaba por não representar um aditivo e sim um coadjuvante tecnológico. No llega a la botella, queda en el fondo del depósito. Ela não vai ser adicionada na garrafa, porque ela vai decantar no fundo do tanque. Y por otra parte, el quirosano se está utilizando en la industria nutricética, ¿no? Para productos saludables, porque es una fibra alimentaria no soluble que además dificulta la absorción de colesterol. E ela também está sendo usada em produtos naturais, assim, porque é uma fibra não solúvel que ajuda a evitar la absorción del colesterol. A evitar a absorção do colesterol. Hay pasteles con quitosano. Gates, pasteles, dulces. Doces. Dulces. No comprendo. Bueno. Bien, ¿no? Ácido fumárico. Asusta el nombre. Bom, o ácido fumárico tem um nome assustador. No tiene nada que ver con el tabaco. Fumárico, no tiene nada que ver. Es un intermediario del ciclo de Krebs. Si recuerdan sus cursos de bioquímica, ¿no? Bom, ele está dizendo que o nome pode assustar, mas não tem nada a ver com tabaco, com fumo. E ele é um intermediário do ciclo de Krebs, que obviamente todo mundo lembra das aulas de biologia. Succinato, dafumarato, malato, oxalacetato. Esto lo tendrían que haber estudiado de pequeños. O succinato, nem me lembro mais nem o nome do bagulho, né? O succinato vai gerar fumarato, malato, oxalacetato e assim vai pelo ciclo. Fíjense en el ácido, la estructura química sería igual que la del... es muy parecida al málico y al tartárico, lo único que ha desaparecido en el caso del málico, un OH y un hidrógeno para formar un doble enlace. Es decir, químicamente, si yo meto una molécula de agua, aquí tendría un OH y aquí tendría un hidrógeno y sería el ácido málico. Se você tivesse uma molécula de água, ali teria um hidrogênio e embaixo? Un hidroxilo, OH. Tá. E um OH, no caso, e daí a gente teria o ácido málico. Ou seja, o que ele está querendo dizer é que a estrutura é muito parecida com a do ácido málico. Con eso quiere decir que es un producto natural que tenemos en nuestras células y que no tiene ningún problema de toxicidad. Tá, então isso ele tá querendo deixar isso claro para mostrar que é um produto natural que a gente tem dentro do nosso organismo e que não vai gerar nenhum residual tóxico para a gente. Esto es un estudio que realizamos en mi universidad con un vino base para espumoso al que le añadíamos 6 gramos hectolitro de sulfuroso, una dosis elevada, y inoculábamos o no con células de bacterias lácticas aisladas de un vino espumoso que había hecho la fermentación en la botella. Tá, então aí é um experimento que eles fizeram com um vinho base para espumante e que eles colocaram 6 gramas por hectolitro de SO2, que é uma dose alta, e colocaram, inocularam a bactéria lática que veio de um outro... De un vino espumoso que había hecho la fermentación en la botella. Tá. Que eles tiraram de um vinho espumante que tinha feito a fermentação na garrafa. Arriba tenemos el ácido málico y abajo la población de bacterias lácticas y como pueden ver, incluso con 6 gramos hectolitro, cuando se inocula, está fermentando, está haciendo la maloláctica. Tá, então ele está mostrando que mesmo com a adição de 6 gramas por hectolitro, ainda há fermentação, ou seja, a bactéria está funcionando, né? Tá reagindo, não morreu. Aquí es lo que pasa con 2 gramos hectolitro, no, con 3 gramos hectolitro, y fíjense ustedes que el málico desaparece en 60 días cuando hemos inoculado, y en el caso del no inoculado no se ve un consumo de málico, pero sí que se empieza a ver una multiplicación de bacterias lácticas.
Tá, e aqui, com a dose de 3 gramas por hectolitro, dá para ver que o málico desaparece em 60 dias. E no controle? No se ve un consumo de málico, pero sí se empieza a ver que las bacterias lácticas se están multiplicando, están creciendo. E no controle, né, no azulzinho, você não vê o consumo a geração do málico, mas você vê que a bactéria está se multiplicando, ou seja, a população está ativa. Y fíjense ustedes el ácido fumárico. Con una dosis de 0,3 gramos por litro, no se mueve nadie. No hay fermentación maloláctica. Y tras meses hemos comprobado no hay maloláctica. Mata completamente a las bacterias lácticas. E daí, se a gente usa o ácido fumárico, a gente pode ver que, de fato, em nenhum dos dois gráficos, dá para ver que nem a população aumenta e nem tem o consumo do ácido málico. Então, a gente vê que, de fato, ele impediu que a fermentação malolática acontecesse. Bien. Aquí ven ustedes que el ácido fumárico es un aditivo alimentario muy utilizado en otros alimentos. Lo tienen en azúcares, en chiclets, en preparados como tés y infusiones, ¿no? En muchísimos productos y en dosis mucho mayores que las del vino. Tá, e aqui ele está mostrando uma gama de produtos que se usa o ácido fumárico em concentrações maiores que no vinho e que é um produto muito utilizado dentro da indústria alimentícia. La dosis autorizada por la OIV y la Unión Europea es de 0,6 gramos por litro. E a dose autorizada na União Europeia é de 0,6 gramas por hectolitro? Por litro. Por litro. Con 0,3 es suficiente. Mas isso é a dose máxima autorizada, mas ele está dizendo que 0,3 gramas por litro já é suficiente. Creo que es un producto muy interesante que puede reducir mucho algunos problemas en bodega para evitar la maloláctica y reducir el uso de dióxido de azufre. Tá, então ele entende que esse é um produto muito interessante para a gente diminuir o uso do sulfito na vinícola. No provoca alergias. Não é um produto alergênico. No desaparece. Não some. Y provoca una ligera acidificación. E provoca uma ligeira acidificação, né? Acidifica um pouquinho o vinho. Ayer hablamos de cambio climático, ¿no? A nivel sensorial, si usted coge una muestra de un vino y le añade 0,6 y hace la cata, verá que lo distingue, pero no porque sepa peor, sino porque es más ácido, como si le hubiera añadido ácido láctico o ácido cítrico o ácido tartárico. Então, se você for fazer uma degustação, né, se você adicionar a dose de 0,6? 0,6? De 0,6 gramas por litro, e você for fazer uma degustação, você vê que se percebe a diferença, né, de qual que tem a adição, mas não porque o vinho está pior, só porque ele está um pouco mais ácido, mas é a mesma coisa que se você tivesse adicionado ácido cítrico, lático ou tartárico. Han de insistir para que se autorice en Brasil. No se percibe. Lo que puede formar con el tiempo es fumarato de etilo o fumarato de dietilo, pero en todo caso sería un aroma frutado como el succinato de dietilo. No habría problema. A Marita perguntou se daria para perceber aromaticamente. Ele falou que pode gerar outra fumarato de etila, fumarato de etilo, que na verdade não iria prejudicar porque é um aroma frutado. Tiene un pequeño inconveniente. Tem um pequeno inconveniente. Su baja solubilidad. Ele é pouco solúvel. La solubilidad a 20 grados en una solución de agua, y en el vino hay alcohol y se disuelve un poquito mejor, es alrededor de 6 gramos litro. Então, o problema é que a solubilidade dele numa solução de água a 20 graus quanto que é? 20 grados, 6 gramos por litro. 6 gramas por litro. E no vinho vai um pouquinho melhor porque tem água e álcool. Ou seja, tem baixa solubilidade. No es un problema, hay que establecer un protocolo para disolverlo adecuado y ya está. Tá, isso não é um problema, mas a gente tem que prestar atenção num protocolo para dissolver ele e aí tá tudo certo. Altas presiones. Altas pressões. Aquí ven ustedes el efecto, ¿no?, de un mosto sin sulfuroso
¿no? La población total de levaduras y las no Saccharomyces, y después de procesarlo por las técnicas de alta presión. Tá, então aqui, agora ele vai começar a falar da alta pressão, e aí a gente consegue ver um mosto sem sulfito. Então a população, a mais escurinha é a população total de leveduras, e a mais clarinha é a população de não Saccharomyces. La presión que se ejerce sería comparable a poner un elefante encima de una moneda de R$1. Bom, e aí então com a alta pressão aqui do lado a gente vê a população, né, diminuiu ou quase não há. Sí, no hay. Não há, não tem, mas é como se a gente tivesse colocado um tanto de pressão de um elefante em cima de uma moeda. Aquí veríamos lo que sería el efecto, en este caso, sobre las bacterias. E aqui, ali a gente... No, perdón, es al cabo de unos días, ¿no? ¿Cómo? Sí, es simplemente lo que vemos, es el B, no, bueno, es igual, no tiene importancia. Lo que sí que pensaba que eran las bacterias es lo que está aquí. Aquí ven el efecto sobre las bacterias. Tá, então a gente mostrou que a aplicação dessa pressão, antes a gente estava falando sobre as leveduras, e agora ele vai apresentar sobre as bactérias. Bacterias aeróbicas e bacterias lácticas. Tá, e aí então o mais escurinho sobre o total de bactérias aeróbicas, y o más clarinho es sobre las bacterias lácticas. Un compañero mío en la Universidad Politécnica de Madrid tiene en el laboratorio una botella de mosto tratado con altas presiones desde hace 3 años y no fermenta. E daí ele tem colega na Universidade de Madrid, que ele tem uma garrafa de mosto tratado sob altas pressões que tem 3 anos e não fermenta. Es una técnica todavía experimental. Ainda é uma técnica experimental. Pero ya hay equipos piloto que pueden procesar 3.000 litros por hora. Sí. É piloto, mas já tem equipamentos que conseguem processar, né, 3.000 litros por hora. Bien. Bioprotección. La hemos visto antes con la Mesnicodia pulquérrima para lo que sería consumo de oxígeno. Aquí la vamos a ver cómo afecta, ¿no?, a el crecimiento de otros microorganismos. Tá, então agora ele vai falar sobre a outra técnica, que é a bioproteção. Antes ele já tinha falado um pouco sobre isso com a... Eu vou aprender como é isso? Mesnicodia pulquérrima. Mesnicodia, não sei mesmo, pulquérrima. La podemos llamar Pepita. Como? Pepita. Pepita, exato. Então ele já tinha dado, né, alguma ideia sobre a bioproteção com o uso dessa outra levedura, mas agora ele vai falar sobre isso. Pueden ver arriba levaduras, abajo Brettanomyces y aquí a la izquierda, a su derecha, perdón, lo que serían las bacterias acéticas, comparando con sulfuroso o añadiendo la Mesnicodia. A veces se ve, por ejemplo, la población de levaduras más alta, pero es la propia Mesnicodia, como pueden ver, ¿no? Y lo que hace es que al final de la fermentación alcohólica tengamos el mismo efecto sobre Brettanomyces e incluso tenemos menos bacterias acéticas. Tá, então vamos lá, com calma. No primeiro ele está mostrando a população de leveduras. Então o vermelhinho é adicionando o sulfito e o verde é sem a adição do sulfito, mas com a adição da pepita, certo? Sim. Então ele mostrou isso. O que ele está ressaltando é que a gente vê que tem um aumento de levedura, mas porque a gente adicionou ela, né? Então por isso que tem uma população maior ali na primeira curva verde. Embaixo ele está mostrando o efeito dessa levedura quando a gente está falando de Brettanomyces. E aqui por último, em relação à bactéria láctica. Desculpa, acética. La bioprotección es una herramienta con mucho futuro. Ya se está proponiendo en vendimia mecanizada añadir Mesnicodia pulquérrima en los depósitos, en el remolque, para que ya venga protegida a la bodega. En los remolques de la vendimia mecanizada.
Tá, então eles entendem que a técnica de bioproteção é uma técnica que tem muito futuro e que eles já estão aconselhando no campo mesmo, na hora que tem a colheita mecanizada, já adicionar a Metnikov aí no próprio campo, no próprio, eu não sei como chama isso. Remolque, não sei como se diz. As caixas. É da mecanizada, né? Mas nos bins, sei lá como chama aquilo. Já colocar isso no campo para a uva já chegar com essa proteção na vinícola. Y además les recuerdo que también protege de la oxidación. Es el futuro, yo creo. E além de tudo, ela protege da oxidação. Então ele acredita que isso é uma técnica que vai ser muito utilizada aí daí em diante. Lucha biológica. Como? Lucha biológica. Uma luta biológica? Uma luta biológica. Aquí tenemos el ozono. E agora ele vai falar do tratamento de ozônio nas barricas. Podemos ver el efecto de utilizar diferentes técnicas sobre las diferentes poblaciones. Tendríamos a su izquierda las levaduras totales. Tá, então aí agora ele vai falar sobre o ozônio. À esquerda a gente tem a população de leveduras totais. Luego las no saccharomyces, consecutivamente bacterias acéticas y bretanomyces, medido por dos procedimientos. Tá, então daí a gente tem então na primeira fileira leveduras totais, na segunda as não saccharomyces, na terceira as bactérias acéticas e aqui a bretanomyces medidas por duas diferentes técnicas. Compara la utilización de hidróxido de sodio, el lavar solamente con agua caliente o utilización de ozono. Tá, então daí a gente está falando da higienização das barricas, né? Com três técnicas diferentes. Com hidróxido de sódio, soda, né? Soda, com água quente e com o gás ozônio. VT significa antes del tratamiento y AT después del tratamiento. Tá, é before. Tá, então o BT é antes do tratamento. Before treatment, after treatment. E depois do tratamento. Y como pueden ver, el efecto del ozono es muy positivo, baja todas las poblaciones de forma muy significativa y a Brettanomyces le hace mucho daño. Tá, e a gente pode ver que o tratamento com ozônio ele é bem efetivo e ele ressaltou aqui, inclusive, né, ressaltando a Brettanomyces, que foi muito efetivo mesmo, né? Como pueden ver, aquí los minions están muy contentos y bailan. Es el futuro, porque es que además el quemar azufre genera un gas que los trabajadores respiran y es malísimo. E tem um outro problema, né, que ele está falando que isso aqui é muito bom, porque se a gente comparar isso com a técnica de queimar as pastilhas de enxofre, o enxofre vai gerar um gás que as pessoas que estão trabalhando vão, né, respirar e que é muito ruim. Hay que ir con cuidado con el ozono, es tóxico, pero si se pone en la barrica, se cierra y esperas hasta el día siguiente, se convierte en oxígeno. Tá, e aí tem que tomar um cuidado também com o ozônio, porque ele é tóxico, mas se você coloca ele dentro da barrica, fecha ela e espera até o dia seguinte, ele vai virar oxigênio. Vamos a hablar ahora de filtración, ya estamos llegando al final, ¿no? Uno de los problemas actuales más graves es Brettanomyces. Y Brettanomyces es un corredor de fondo, no es una levadura que crezca rápidamente, tarda mucho y a veces pasa en la botella. Então, agora ele vai falar sobre a filtração e para falar sobre a filtração, ele vai falar especialmente sobre a Brettanomyces, que é uma levedura que ela não é muito rápida, né? Que ela não aparece tão rápido e às vezes por aparecer mais tarde, ela pode ser colocada junto no engarrafamento. Exactamente. Aquí ven ustedes un embotellado con 0,5 miligramos de sulfuroso molecular, que es el que es verdaderamente antiséptico. Tá, então ali a gente vai ver um
uma adição de 0,5 miligramas por litro de SO2 molecular, né? Então o vinho ele tem 0,5 miligramas por litro de SO2 molecular adicionado, que é verdadeiramente antisséptico. Se filtra por 1,2 micrómetros y pueden ver que no hay crecimiento. Tá, e daí se você usa uma filtração com 1,2 micrômetros, não tem crescimento de Brettanomyces. Pero 0,5 miligramos de sulfuroso molecular con un pH de 4 sería alrededor de 100 miligramos de sulfuroso libre. Un disparate. Tá, só que se a gente corrigir o vinho com essa dose, né, de 0,5 miligramas por litro de SO2 molecular, em um vinho com pH de 3,4, seria como se a gente estivesse colocando cerca de 100 miligramas por litro de SO2, o que é muito alto. Aquí ven ustedes lo que pasa si no añadimos sulfuroso y filtramos por 1,2 micrómetros. E aqui é o que acontece se a gente não adicionar o SO2 e fazer a filtração com 1,2 micrômetros, é o que acontece. Fíjense ustedes que al principio todo va bien, pero poco a poco empieza a crecer. Então no começo parece que funciona, só que daí depois daqui a pouco começa a crecer a população de Brettanomyces de novo. Es el clásico ejemplo de alguien en botella, el vino en el momento del embotellado está fantástico y al cabo de un año empieza a oler a notas fenólicas animales, sudor de caballo. E isso é o exemplo então que acontece, que daí o produtor vai lá, envasa o vinho, na hora do invase está perfeito, só que daqui a pouco, daqui a um ano, ele vai experimentar e já tem notas fenólicas como o suor de cavalo. Hay que filtrar por 0,8. Con 0,8 Brettanomyces ya no pasa, no se cuela ninguna célula y tendremos garantías. Então, aí uma filtração mais efetiva é com uma filtração de 0,8 micrômetros, que daí a Brettanomyces não consegue passar e aí a gente tem uma filtração efetiva. Bien, hay que filtrar con cuidado y saber que hay que llegar al punto, porque a veces dices, no, voy a filtrar por 3 micras. Con 3 micras entran todos, ¿no? Y con 1,2 también. Tá, então tem que ter esse cuidado, porque se você usar, por exemplo, uma filtração com 3 micras, vai passar tudo. E com 1,2 ali ele mostrou que também. Então o ideal é que chegar a 0,8. Lo inteligente es llevar una muestra de nuestro vino, analizar por una PCR en tiempo real, medir la población de Brettanomyces y si no hay, no hace falta complicarse la vida, pero si hay, habrá que filtrar. Tá, então o que seria ideal seria fazer uma análise de PCR em tempo real. Existe? PCR quantitativa, hay muchas técnicas, cualquiera de ellas. Tá, o ideal é você medir e ver se tem população de Brettanomyces ali. Se tiver, você tem que filtrar. Se não tiver, você não precisa se preocupar. Y bien, sintetizando ya al final, trabajar con niveles bajos de sulfuroso o sin sulfuroso incluso aumenta el riesgo de oxidación y de defectos microbiológicos. Bom, então, em resumo, trabalhar com níveis muito baixos de SO2 ou sem o SO2 aumenta o risco de ter problema microbiológico no vinho, isso deixa claro. En estas condiciones, el control y la higiene ha de ser absoluto. Bom, se resolver trabalhar com baixo SO2 ou sem, é preciso saber que tem que ter uma condição de higiene muito estrictas. Restrita. Pequeños problemas que trabajando con dosis normales de sulfuroso no tienen importancia, si jugamos al límite nos pueden provocar graves problemas. ¿Cómo? Pequeños problemas, inconvenientes, que trabajando con sulfuroso en condiciones normales no afectarían, si estás al límite de las dosis de sulfuroso o por debajo, pueden generarte problemas muy graves. Se você trabalhar com... Se você tiver pequenos problemas, que se você tivesse SO2 seriam pequenos problemas, se você trabalhar sem pode gerar problemas graves, né? Ou seja, o que seriam pequenos problemas podem se tornar grandes problemas se você não usar o SO2. Existen posibilidades para mitigar los riesgos de trabajar con bajas dosis o incluso sin sulfuroso, y yo les he explicado lo que se sabe actualmente, lo que es el estado del arte. Tá, então tem algumas
possibilidades para tentar, né, diminuir, né, ou ficar sem o SO2, e aqui hoje ele mostrou para a gente o que tem hoje de mais atual nisso, né, mas é o estado da arte. Pero son más caras, implican mucho trabajo, ¿no? Y hay que tener en cuenta de que no solo es una, es la combinación de varias. E aí a conclusão que se chega é que sim, existem essas técnicas que estão sendo estudadas e desenvolvidas, mas são mais caras, envolvem muito trabalho e muito controle. No sirve decir, ahora voy a trabajar sin sulfuroso y hacer lo mismo. E você precisa combinar elas, né? Outra coisa que ele tinha dito. Você também precisa combinar essas técnicas. E então não é só a gente chegar e falar, vou trabalhar sem o sulfuroso, né? Sem o sulfito. También quiero hacer una reflexión. Hablamos de vinos saludables, de vinos orgánicos, y el problema no son los sulfitos. Es lo que se fijan la sociedad, los consumidores, pero el problema es el campo, los pesticidas que estamos utilizando. Y eso sí que es mucho más problemático. Un poco de sulfuroso a mí no me preocupa nada. Então tem uma outra reflexão que ele quer deixar, que hoje em dia se fala muito de vinho orgânico, natural, e se coloca muito a culpa de tudo no sulfito. Eu tô na minha cabeça falar metabisulfito toda hora, né? Não, no sulfito. E só que na verdade o que mais preocupa ele, né, do ponto de vista, não é a quantidade de sulfito. Isso ele não se preocupa tanto. O que está preocupando é o uso de defensivos agrícolas, pesticidas. Isso sim seria uma preocupação. Herbicidas, insecticidas, fungicidas. Pesticida, inseticida, fungicida, enfim, os defensivos químicos que a gente está usando no campo e não na vinícola, no caso o SO2. Y bueno, y ahora para acabar, el mejor consejo para reducir sulfuroso en el vino. ¿Les gustan las matemáticas? A mí mucho. El número I le dice al número pi, sé racional. Y pi le contesta, sé real. El chiste es que I es un número imaginario, ¿no? Y pi es un número irracional. Es un chiste para matemáticos. Bom, então ele está dizendo que o conselho, ele está usando o I, que é o número imaginário, e o pi, que é o número irracional. Então a gente tem que ser, um está falando para o outro, você tem que ser real e você tem que ser racional. Hay que pensar las cosas antes de lanzarse a hacerlas mucho y jugar con mucha precaución. Y si se hace una prueba con un pequeño volumen, y el año que viene la haremos en grande. No nos lancemos. Ele está falando que a gente tem que ser racional quando a gente vai, né, tentar fazer isso, começar com os pequenos volumes, fazer teste, para depois a gente ir aumentando e não simplesmente se atirar fazendo as coisas sem pensar. El sentido común no es tan común. Voltaire. E que o senso comum não é tão comum, Voltaire. Y lo vemos en muchos vinos llamados naturales. ¿Cómo? Que lo vemos en muchos vinos mal llamados naturales. Tá. Então, na verdade, isso a gente vê muito. A gente tem que usar isso nos vinhos que são chamados naturais. Naturales, que a veces tienen defectos enormes. Que às vezes tem muitos defeitos. Y simplemente con esta bonita foto que representa un poquito la imagen de lo que es el vino natural, me despido y estoy a su disposición para responder a las preguntas que consideren. Bom, pessoal, vocês... Quem quer fazer pergunta? Quer? Não, eu quero. Eu vou usar minha dedocracia de ontem. Antes de las preguntas, querría agradecer mucho a Ariana el esfuerzo que ha hecho con la traducción, que lo ha hecho muy, muy bien. Un aplauso para ella. Com meu espanhol super fluente, que vocês viram, né? Mas vocês foram me ajudando. Obrigada. Quem tem professor, aqui. Eu queria saber um pouquinho mais sobre o uso das altas pressões. Ele é utilizado, na verdade, só no mosto, antes de incubar a Brettanomyces, a Saccharomyces, para poder fermentar, isso? Exactamente. Aseptiza completamente y entonces una fermentación espontánea no tendría lugar. Se tendría que inocular.
E aí, após incubar, né, para fermentação alcoólica, teria que colocar SO2 para não ter mais contaminações vindas da adega, no caso. Protege contra los microorganismos, no contra la oxidación. Ok. Lo que sí que se ha visto es un efecto inhibidor, destruye en parte a las polifenol-oxidasas. La presión es tan alta que puede incluso desnaturalizar alguna proteína y hace que la actividad polifenol-oxidasa disminuya en el mosto, pero se oxida. Es el problema. El sulfuroso, en español diríamos, es bueno, bonito y barato. Quem mais tem perguntas? Eu tenho uma pergunta. Porque, assim, o que eu entendi da palestra, assim, no contexto geral, é que o senhor que ainda o senhor entende que o melhor uso é do sulfito. Lo mejor ainda é usar o sulfito. Desde el punto de vista de la protección contra los microorganismos y contra la oxidación, el sulfito es perfecto. Sí, sí. Es perfecto. El problema es que no es exactamente sano y hay una presión de la sociedad para eliminarlo. Então, assim, o que eu entendi é que ainda não tem tecnicamente, não teria um problema de você usar o sulfito, porque ele faz bem o papel dele, e aí a gente viu que tem muitos outros produtos que também usam e que todo mundo come. Sim. Agora, a minha pergunta é, o que a OIV ou a União Europeia... Por que a OIV e a União Europeia pensam em fazer alguma ação de tentar desmistificar isso? Porque assim, eu estou vendo um esforço em tentar diminuir o uso. Es que se está disminuyendo mucho. Hay una legislación en la Unión Europea, supongo que aquí será muy parecida, un vino tinto convencional debe tener siempre límite 150 miligramos por litro de sulfito. Un vino orgánico son 100 y en el certificado de Demeter biodinámico son 90. ¿De acuerdo? Eso es el máximo y esto es lo que hace la legislación. Total. No distinguen entre libre, molecular, nada, es total. 150, 100 y 90. No, eu só estou fazendo a pergunta de novo. Sí. Se é sulfito, se não é prejudicial, se usa em muitos outros produtos, por que nós outros não dissemos sim, vamos usar e a sociedade está errada? Tiene toda la razón, que por qué no nos plantamos y decimos, bueno, las dosis de sulfuroso han bajado mucho, vamos a bajarlas un poquito más, porque es posible, y nos vamos a quedar aquí. Sería fantástico, pero no venderemos botellas. La presión de la sociedad, ya hay mucha presión contra el alcohol, ya hay mucha presión contra el vino. No podemos jugar eso. Tenemos que intentar, yo creo que hay que trabajar con dosis muy bajas. Es perfectamente posible elaborar vinos tintos con 50 o 60 miligramos por litro, perfectamente, trabajando con mucha higiene y mucho cuidado. En blanco es más oxidable y también depende de las condiciones climáticas. Si hay botrytis, tendremos problemas, hay que utilizar más sulfuroso. Pero hay otros aditivos en el mercado, en otros alimentos, mucho peores. Por ejemplo, los nitritos. La OMS declaró hace unos años, atención con las carnes procesadas. Y el nitrito es mucho peor para la salud que pequeñas cantidades de sulfuroso para personas normales no sensibles. Hay gente muy sensible, ¿eh? Ele está dizendo que tem outros produtos que são muito piores e que ainda a pressão da sociedade está fazendo a OIV sempre tentar buscar menores quantidades de SO2 total, né? Mas que tem como a gente fazer, com limite aí até 60 miligramas por litro num vinho tinto, tem como fazer utilizando, mas que a OMS está, por exemplo, agora batendo no pé dos nitritos, das carnes processadas, que é muito pior. La Coca-Cola lleva benzoato. Coca-Cola tem benzoato. Nadie dice nada. Bom, gente, alguém mais? Só mais uma pergunta. Vai lá. Como é usado o ozônio na barrica? Como é esse Bien, processo? se puede hacer de dos maneras, agua ozonizada o ozono. Es un generador, no es muy caro, en Europa podría valer unos 2.000 euros
$2.000. Entonces coges un tapón en la barrica que tiene un agujero, aprietas el botón, genera el ozono dentro, ¿no? Tienes que estar unos minutos y entonces una vez acabado te avisa, lo quitas, lo dejas cerrado y esperes al día siguiente. Lo que es muy importante es haber limpiado muy bien la barrica de tartratos y todo antes, porque si no hace de barrera y el ozono no actuaría sobre lo que son las capas internas de la madera. Gracias. Ele falou que tem duas formas de colocar o ozônio na barrica, ou com água ozonizada, fala? Ou com o ozônio mesmo, que daí tem um gerador de ozônio que você bota dentro e liga, deixa um tempinho ali e depois tira. A única questão é que tem que deixar bem limpa a barrica, porque se tiver, por exemplo, bitartarato, ele vai impedir a ação do ozônio na madeira. O Abel, inclusive, tem um lavador de barricas ali, que ele... Patrocinador, sim. Bom, mais alguma pergunta? Vamos a tomar um vinho? Vamos? Um vinho? Perfecto. Estáis invitados. Aê. Ah, sí. Colega de William. William, sí, sí, perfecto. Esse aí não é Sí, sí. Mire, sí, sí. Un poquito. Pero es verdad. Muchas gracias. Lo haré con mucho gusto. Fábio, fazer uma foto. Você que está acompanhando essa palestra pode ver a continuação e outras palestras na descrição desse vídeo ou numa playlist do canal do YouTube Plantar em Casa e no Conexão Viticultura em Ação. Lá você vai encontrar tanto a continuação como palestra dos anos anteriores, outros eventos. E se você quiser conhecer mais ainda sobre viticultura, no mesmo canal Plantar em Casa do YouTube, a gente tem pastas a playlists completas de viticultura, enologia e outros, tá bom? Essas palestras tanto servem para produtores, enólogos, como para pequenos também, como você vê aqui no nosso pomar em casa aqui, tá bom? Segue aí, compartilha, não deixa de deixar seu comentário, curtir e compartilhar aí. Muito obrigado!